Compartilhar aqui. Bom, pessoal, então, bom dia, né, a todos, né? Vamos começar mais uma semana, segunda-feira, frio, né? Mas vamos que vamos aí. Força, animação para a gente continuar aí, ok? Pessoal, na aula passada a gente discutiu, né? A gente viu grande parte da aula 11, que foi toda a parte de função inorgânica, tá? Então, se a gente for voltar lá nos slides, a gente viu toda a parte de ácido, né? Toda a classificação, nomenclatura, base, né? Também a mesma coisa. Sal, né? Então a gente discutiu toda a reação de neutralização, né? Ácido mais base dando sal mais água. E hoje ficou faltando a parte de óxidos, tá? Então eu vou dar a quarta função inorgânica agora, a gente faz os 4 exercícios de aplicação. E se não tiver dúvida, alguma coisa, a gente já pode passar para a aula 12, que é a parte de soluções, ok? Então vamos lá, pessoal, ó. Vamos relembrar o que são os óxidos, né? Os óxidos são todo composto, né, formado de oxigênio e um outro elemento qualquer, um elemento E, tá? Só que aí tem um detalhe. Esse outro elemento, ele sempre vai ser menos eletronegativo. Então, olha a fórmula geral de um óxido, né? Tenho lá o elemento E qualquer, com o índice dele X, o oxigênio com o índice dele Y. Tá? Então, olha só alguns exemplos, né? Eu tenho lá o óxido formado pelo oxigênio e pelo sódio, pelo cálcio, pelo carbono, né? Por exemplo, aqui a gente tem um dióxido de carbono e assim por diante, tá? Aí eu deixo uma observação para vocês, ó. Vamos lembrar que o OF2, que é chamado de difluoreto de oxigênio, ele não é um óxido, tá? Por que ele não é um óxido? Porque nesse caso, o flúor, ele está sendo mais eletronegativo que o oxigênio, ok? Então, para ser óxido, o oxigênio, ele tem que ser o elemento mais eletronegativo, tá? Então, fica essa observação aí para vocês. Bom, vamos ver os tipos de óxidos que a gente tem. Primeiro tipo, que a gente chama de óxidos básicos, tá? Que eles são formados por metais alcalinos. Então, eu coloquei aqui para vocês já lembrarem, né? Os elementos da família 1 e os alcalinos terrosos, elemento da família 2. Dois exemplos aqui. O óxido de sódio, né? Então, formado lá pelo metal alcalino, e o óxido de cálcio, formado, então, pelo alcalino terroso. Ok? Bom, pessoal, os óxidos básicos, eles têm tendência em sofrer esses dois tipos de reação. Então, por exemplo, eu vou pegar o meu óxido básico, reagir com água e vou formar a minha base correspondente. Olha só o exemplo. Pego o óxido de cálcio mais água, o que ele vai formar? A minha base correspondente, hidróxido de cálcio, tá? Só lembrando lá dos primeiros slides que a gente discutiu de base, né? De acordo com a Arrhenius, toda a base é que em solução aquosa ela vai liberar o OH, ok? E o óxido básico, ele pode reagir com um ácido formando sal mais água, né? Como se fosse uma reação de neutralização. Então, olha só o exemplo. Peguei novamente o óxido de cálcio, ele vai reagir com ácido sulfúrico, então ele vai formar um sal e a água, tá? Então, novamente aqui, eu tenho lá o hidrogênio do ácido, né? Que vai sair na forma de água, juntamente com o oxigênio do óxido, e vou juntar o que me restou. Então, com isso, eu formo um sal. Okay? Então, essas são as duas principais reações que os óxidos básicos participam. Nomenclatura, como que eu dou nome? Óxido de mais o nome do elemento ligado ao oxigênio. Olha só o exemplo. Óxido de sódio. Óxido de alumínio. Tá? Então, a nomenclatura de óxidos básicos é bem tranquilinha, né? Eu só usar a palavra óxido e depois vou acrescentar o elemento ligado ao oxigênio. Tá? Então, por exemplo, aqui, óxido de cálcio. Tá? Então, bem tranquilo. Só que eu posso ter o que a gente chama de óxidos ácidos, né? Que são aqueles formados por não metais, ou seja, né? O outro extremo da tabela periódica. Olha só o exemplo.
Tem o óxido formado com carbono, com enxofre, com nitrogênio, tá? Então, perceba a diferença de óxidos básicos, que são aqueles formados por um extremo, né, para o lado esquerdo da tabela periódica, né, metais alcalinos e alcalinos terrosos, e os óxidos ácidos, formados, então, com elementos do outro extremo da tabela, certo? Os não metais. E assim como os óxidos básicos, os ácidos também participam de duas reações importantes. Olha só, vou pegar um óxido ácido, reagir com água e vai formar o ácido correspondente. Olha só o exemplo. Peguei o dióxido de carbono, né, o CO2, mais água, ele vai formar o ácido carbônico, tá? Então, vão treinando a nomenclatura, né? Então, a gente já discutiu nomenclatura de ácido na aula passada. Então, esse aqui é o meu ácido carbônico. Só que se eu pegar um óxido ácido e reagir ele com base, ele vai me formar sal mais água, né? Como se fosse uma reação de neutralização. Então, olha só, peguei o meu CO2 novamente, vou reagir com qualquer base, tá? Nesse caso aqui, eu escolhi o hidróxido de cálcio. Então, ele vai me formar a água, né? Então, eu tenho aqui o OH, né? E tenho o oxigênio também do meu ácido, que vão reagir e vai formar a minha água. E o que sobrar vai ser exatamente o meu sal, tá? Então, só lembrando também da aula passada que o meu sal é formado, então, por um cátion, né? Que no caso aqui, cálcio 2+, e por um ânion, que aqui no caso é o carbonato 2-, ok? Bom, nomenclatura de óxidos ácidos. Tem uma pequena diferença em relação aos óxidos básicos. Olha só. Primeiro, eu vou usar um prefixo que indica a quantidade de oxigênio, mais óxido de, mais um prefixo que indica a quantidade de átomos do outro elemento, mais o nome do elemento ligado ao oxigênio. Então, perceba que aqui a nomenclatura de óxidos ácidos é um pouquinho mais complexa. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar o caso do CO2. Fica o quê? Dióxido, né? Porque eu tenho que mostrar, vou ter que colocar o prefixo que vai indicar quantos átomos de oxigênio eu tenho. No caso do CO2, eu tenho 2, né? Então, fica dióxido de carbono, tá? Veja que por que eu não uso monocarbono? Porque significa um só, né? Então, não tem necessidade de eu mostrar que eu tenho um átomo de carbono. Então, por isso que eu escondo a palavrinha mono, o prefixo mono, tá? Então, não ficaria dióxido de monocarbono, e sim dióxido de carbono. Por exemplo, num caso aqui que eu tivesse, pega o caso do nitrogênio com oxigênio, poderia ter 2 átomos de nitrogênio, por exemplo. Aí eu teria que mostrar. Então, ficaria lá, dióxido de dinitrogênio, tá? Aí eu mostro aí quando ele passa acima de 1, ok? Então, só perceba essa diferença, que no óxido básico eu não preciso falar a quantidade, né? Usar esse prefixo. Já no óxido ácido eu já utilizo esse prefixo aqui, ok? Bom, e aqui eu trago uma tabelinha com os principais óxidos que a gente trabalha aí no nosso dia a dia, né? Então, por exemplo, eu tenho lá o óxido de cálcio, que seria também chamado de cal virgem ou cal viva, né? Que é aquela utilizada para pintura, né? De cal, que a gente fala. Ou a gente usa muito para fazer a correção de solos, né? Para controlar a acidez. Tenho o dióxido de carbono, que é o famoso gás carbônico. O monóxido de carbono, né? Que é o CO, que é aquele gás muito tóxico, muito poluente. Tem o dióxido de enxofre, que é um dos principais causadores da chuva ácida, né? Porque ele vem proveniente do ácido sulfúrico. Dióxido de nitrogênio, que ele é um gás marrom, poluente também, causador da chuva ácida. Tem o trióxido de ferro, que é a nossa hematita, né? Que ele ganha esse nome especial de hematita, que é utilizado para a produção de ferro. Tem os óxidos de alumínio, que seriam os das bauxitas, né? Recebem esse nome especial para a produção de alumínio. E alguns óxidos de estanho, que seria então a cassiterita, né? Que seria a produção de estanho.
ok? Então, alguns óxidos principais aí que a gente encontra no nosso dia a dia. Bom, e dentro disso, pessoal, a gente tem um grupo especial que a gente chama de peróxidos, né? Que a gente tem a famosa água oxigenada, né? O H2O2. Então, o que é a diferença de um peróxido para um óxido? No peróxido, o oxigênio ele vai ter NOx igual a -1. Tá? Então, se a gente for lembrar lá também das aulas de oxirredução, que a gente daria os NOx, a gente vê que o oxigênio, né, ele tem NOx igual a -2. Só que no caso do peróxido, ele vai ter NOx igual a -1. Tá? Então, se vocês forem pegar aquela tabelinha, né, das regrinhas de NOx, tem essa observação, né? Oxigênio, na maior parte das vezes, NOx -2, só que quando ele estiver na forma de peróxido, é -1. Tá? E como que eu consigo identificar um peróxido? O peróxido ele sempre vai ter a ligação oxigênio, simples, oxigênio. Tá? Então, por exemplo, aqui, né? O peróxido de hidrogênio, que é a nossa famosa água oxigenada. Olha só como que é a estrutura dele, a forma estrutural dele. Um oxigênio fazendo uma simples ligação com outro oxigênio, e depois cada oxigênio fazendo uma simples ligação com o hidrogênio. Então, essa ligação aqui, ó, é o que caracteriza o meu peróxido. Aí, mais uma vez, se a gente for dar os NOx, a gente vai ver que o NOx do oxigênio, nesse caso, é -1. Tá? Então, quem tiver, às vezes, dificuldade em enxergar, pega aí o exemplo da água, H2O, e pega o H2O2. Vocês vão ver que no caso da água, o oxigênio ele vai ter NOx -2. No caso do H2O2, o oxigênio vai ter NOx -1. Ok? Então, a gente tem esse grupo aí especial, que são os peróxidos. Bom, e aqui eu já tinha discutido com vocês, né? Eu só tinha colocado aqui esses slides, porque é o mesmo que eu uso para o pessoal da aula à tarde e eu não tinha falado com eles. Mas seria, então, os outros conceitos de ácidos e bases, né? Porque nessa aula a gente discutiu principalmente o conceito de arrênios, né? Então ele falava que o ácido, toda substância que em água ele vai liberar o H+. Base, toda substância que em água vai liberar o H-, ok? Então nesse slide aqui, como eu já tinha discutido com vocês na aula passada, a gente tem as outras teorias, né? A teoria de Bronson de Lowry e a teoria de Lewis, tá? Porque se não me engano, tem algum exercício aí nesse módulo que eu acho que ele vai discutir, tá? Mas vocês podem também encontrar outros exercícios aí pela frente que vai pedir para você identificar o ácido ou a base de acordo, por exemplo, com Lewis, tá? Ele te dá a reação e você tem que identificar, ok? Bom, pessoal, então podemos fazer os exercícios de aplicação dessa aula, né? Porque só estava faltando mesmo os óxidos. Então, olha só, nesse primeiro exercício, ele vai falar o seguinte, ó. Considerando os ânions abaixo relacionados, determine as fórmulas moleculares dos ácidos correspondentes e dê os seus nomes. Tá? Então, ele te deu um exemplo aqui. Então, por exemplo, o Cl- é um ânion, tá? Então, a fórmula dele, então vocês lembram lá quando a gente discutiu um ácido, né? Que o ácido é toda a substância, então, que ele vai liberar o H+. Então, eu vou ter o H+, e depois eu vou ter o meu ânion, tá? Então, no caso aqui, o hidrogênio é o H+, e o Cl- é o meu ânion, ok? Como que chama esse ânion? Cloreto, tá? E a partir disso, a partir do nome do ânion, eu consigo dar o nome do meu ácido. Então, olha só, NO2-, né? Então, qual que é o ácido que ele vai formar? HNO2, né? Então, perceba que aqui eu já tenho um ânion, é um ânion monovalente. Então, para formar ácido, eu preciso colocar o cátion, que é exatamente o H+, tá? Então, fiz aqui, coloquei o meu H+. Então, fica HNO2. Qual que é o nome do meu ânion, né? Nitrito. Então, a gente viu lá pela regrinha que quando o ânion terminar em ito, o meu ácido vai terminar em oso. Então, fica aqui o ácido nitroso. Ok? Então, esse exercício é muito bom para vocês treinarem nomenclatura. Lembrar lá das regrinhas que a gente discutiu na aula passada, né? Então, eu fiz até aquela tabelinha
e aquela famosa formulinha que o pessoal, frase, né, que o pessoal gosta de usar, né? O perigoso mosquito no bico do pato, que ajuda a gente a decorar a terminação do ânion e qual que eu uso para a terminação do meu ácido, ok? Então, por exemplo, o ClO-, né, é o meu hipoclorito. Então, para a gente dar o nome do ácido, ele se transforma em ácido hipocloroso, ok? Então, perceba que aqui eu tenho o meu ânion, novamente é um ânion monovalente. Para formar o ácido, eu preciso adicionar o meu cátion, né? O meu cátion H+. No caso aqui do PO4 3-, pessoal, perceba o seguinte, que agora o meu ânion, ele é tetravalente, então, ou seja, ele tem uma carga 3 negativa. Na hora que eu for adicionar o meu cátion, olha só, sempre pense que eu vou adicionar um cátion H+, né? Só que agora eu estou falando de um ânion PO4 3-. Então, perceba que eu tenho um desbalanço de cargas aqui, né? Aqui eu tenho uma carga positiva e o meu ânion tem o quê? 3 cargas negativas. Então, aquela famosa, né, macetezinho lá que eu vou cruzar aqui, né? Então, como que ficaria? Esse 3 aqui, ele vai para o hidrogênio. Então, por isso que ficaria o quê? H3PO4. Ok? Então, ou seja, esse 1, né, que o mais 1 aqui, ele desce aqui para baixo. Então, ele ficaria PO4 normal, tá? Eu não preciso representar ele, tá? Então, não esqueça de sempre verificar as cargas, porque a gente tem que fazer esse balanceamento de cargas, tá? Então, esse ânion é o meu fosfato e, de acordo com a minha regrinha, quando o ânion terminar em ato, eu vou trocar por ico. Então, esse é o meu ácido fosfórico, ok? Aí, pessoal, lembra que eu também coloquei nos slides passados uma tabelinha com os principais ânions, tá? Então, só recorrer lá, tá? Então, vocês vão ver lá que o PO4 3- é o meu fosfato. Outro exemplo aqui, só que, ó, por exemplo, no caso do carbonato, né? CO3 2-. Perceba novamente que eu tenho aqui um ânion, um ânion divalente, tá? Então, também vou ter que fazer a correção das cargas. Então, por exemplo, eu vou estar falando de H+, e eu vou estar falando de carbonato, né? CO3 2-. Tá? Então, novamente, né, a regrinha lá que eu vou cruzar aqui e os expoentes vão descer. Então, por isso que fica H2CO3, ok? Vou fazer o balanceamento aí das minhas cargas. Então, esse aqui é o carbonato, meu ânion carbonato. Ato, novamente, troca por ico. Então, esse aqui fica o meu ácido carbônico, ok? Então, aqui, ó, é um bom exercício para vocês treinarem, dar a nomenclatura aí, dar os nomes. Então, fica aqui, aqui são as respostas, tá? Depois, a hora que vocês tentem fazer sozinhos, seguir a mesma regrinha, certo? Acha sempre o ânion e a partir do ânion, então, eu dou o nome do meu ácido. E para formar o ácido, colocar lá o meu cátion H+, certo? Então, fica aqui com as respostas. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me perguntem e a gente discute juntos. O exercício 2, pessoal, ele fala o seguinte, ó, equacione a dissociação iônica, né? Lembrando, dissociação iônica. Discutimos também na aula passada a diferença da ionização e dissociação iônica, ok? Nomeie e classifique as bases descritas de acordo com a força e solubilidade em água. Então, o exercício me dá lá, por exemplo, KOH. Né? Então, a gente sabe que, de acordo com a Arrhenius, toda a base, qualquer substância que eu adicionar em água, ele vai me liberar, então, o cátion e vai liberar como ânion o OH-. Então, é isso que eu vou fazer. Vou partir do KOH, né, na alternativa A aí. O que ele vai me liberar? K+ e OH-, certo? Então, é uma base. Como que eu dou nome? Hidróxido de potássio, né? Então, a gente teria que lembrar lá também as regrinhas de nomenclatura da base, que é bem simples, né? Adicionar a palavra hidróxido e usar, então, o meu outro elemento. Nos slides passados também, a gente discutiu força de base, né? Então, a gente viu que, por exemplo, as bases fortes
são dos metais alcalinos e alcalinos terrosos, e as demais são consideradas bases fracas. Então, olha só, eu estou falando de uma base, um elemento da família 1, um alcalino. Então, ela é uma base forte. Nos slides também a gente tem uma outra tabelinha, né, que vai falar de solubilidade de bases. Então, a gente vai ver que bases de alcalinos são solúveis, ok? Então, é exatamente isso que o exercício me pede. Olha só a alternativa B. Agora eu tenho o BaOH2. Perceba o seguinte, pessoal. Agora eu tenho 2 OHs para dissociar. Então, quando eu fizer a reação de dissociação, o que vai dar? Ba2 mais 2 OH-, ok? Não esqueçam de ver se está balanceado. Então, esse aqui é o nosso hidróxido de bário. Forte também, porque ele está aqui de acordo com a tabelinha de força básica, né? Ele é uma base de alcalino terroso. E pouco solúvel, tá? Então, quem não lembrar, veja lá nos primeiros slides, né? Eu disponibilizei na aula passada os slides para vocês. Quem não conseguir achar alguma coisa, só me falar que eu disponibilizo de novo, que lá a gente tem as tabelinhas de solubilidade. Na letra C, ele fala do hidróxido de alumínio. Então, perceba que eu tenho aqui, ó, 3 OHs, né, para dissociar. Então, é isso que vai acontecer. Então, quando eu colocar em água, ele vai liberar o alumínio 3+, mais 3 OH-. Então, esse é o nosso hidróxido de alumínio, uma base fraca e insolúvel. Na letra D, eu tenho RbOH, tá? Então, perceba um OH- para dissociar. Então, fica Rb mais OH-. Essa aqui é a nossa famosa hidróxido de rubídio. Forte também, né? Porque trata-se de um alcalino e solúvel. Aqui a gente tem o hidróxido de ferro 2, né? Perceba que a gente discutiu também na aula passada a nomenclatura, quando eu tiver cátions com NOx diferentes, né, variáveis. Então, a gente viu que o ferro ele pode apresentar NOx mais 2 ou mais 3, tá? Então, por isso que eu represento aqui esse 2 em algarismo romano, é exatamente o NOx do ferro aqui, ok? Uma base fraca e insolúvel. Mais uma vez, perceba que eu tenho 2 OHs. Então, a hora que dissociar, ele vai dissociar em 2 OH-. E a letra F, eu tenho o hidróxido de amônio, tá? Aí, pessoal, só faço uma observação para vocês. Tomem cuidado no nome, tá? Isso aqui é hidróxido de amônio, termina em O, tá? Porque eu estou falando do cátion NH4+. Não confunda com a minha amônia, que é NH3. Tá? Então, quando eu estou me referindo ao cátion NH4+, eu estou falando de amônio, tá? Então, por isso que fica hidróxido de amônio, tá? E não amônia. Bom, aí a gente só tem um OH-, então ele vai dissociar formando apenas um OH-. É uma base fraca e uma base solúvel, tá? Então, tudo isso a gente discutiu na aula passada, nos slides passados a gente tem lá as nossas tabelinhas, ok? O exercício 3, pessoal, ele fala o seguinte, ó, equacione as reações de salificação seguintes com neutralização total do ácido e da base. Então, ou seja, ele quer formar o meu sal, né? Então, a gente viu que ácido mais base forma sal mais água. E nesse caso, ele fala da neutralização total. Então, ou seja, a mesma quantidade que eu tenho de OHs, eu vou ter de H+, e vou formar água, tá? Isso aí também discutimos na aula passada. Então, olha só. Aqui eu tenho já a equação que seria a resposta, tá? Então, eu já deixo aqui para vocês depois tentarem fazer sozinhos. Mas olha só, vamos discutir alguns pontos. Vamos pensar o seguinte, ó, ácido carbônico, né? Que é o meu H2CO3. Vocês lembram que na aula passada a gente discutiu uma nova forma que ficaria mais fácil a gente enxergar quantos H+ eu vou estar precisando, quantos OH- eu vou estar precisando. Então, olha só, H2CO3, como que eu posso escrever isso? Perceba que eu tenho 2 átomos de hidrogênio, certo? Então, eu poderia escrever mais ou menos assim, ó.
que é uma maneira que às vezes fica fácil para a gente ver o que está reagindo com o quê. Então, olha só, tenho 2 átomos de hidrogênio para um átomo de para uma molécula de CO3, ok? Posso escrever dessa maneira. E o hidróxido de sódio? Perceba que eu tenho o quê? Ó, 2 moléculas de hidróxido de sódio. Então, quer dizer que eu tenho 2 OHs. Então, olha só como que eu posso escrever. Vou só aqui virar a minha molécula para ficar mais fácil para vocês visualizarem, tá? Então, eu vou ter lá 2 OHs e 2 NAs. Ok? Porque agora eu estou falando de moléculas. Então, esse 2 aqui, esse coeficiente, indica que eu tenho, então, 2 moléculas. Então, olha só. Um hidrogênio vai sair com OH, vai formar uma água. O outro hidrogênio vai sair com OH e vai formar outra água. Então, isso aqui me forma o quê? 2 águas. Tudo bem? Tem quantidades iguais. Aí, o que me sobrou? O Na e CO3. Quanto que sobrou de Na? 2, não é? Então, mais Na2, CO3. 1 CO3. Certo? Então, ó, desse jeito, vocês já conseguem, assim, fica mais fácil vocês visualizarem o quantas águas estão saindo e o que vai me restar para formar o meu sal. Tá? Então, perceba que aqui eu já tenho uma equação balanceada, né? Por exemplo, aqui é a resposta, ó, em cima. 2 NAs para 2 NAs. Carbono, eu tenho um no produto, um no reagente, um no produto. Hidrogênio, quanto que eu tenho no total? 2 mais 1, 3. E aqui eu tenho o quê? 2. Não, deixa eu. 4. Não, eu tenho 4 no total, desculpa, né? 2 hidrogênios aqui, com 2 hidrogênios aqui. Então, 4. E aqui eu tenho 4 também. Ok? Então, desse jeito, a equação já sai balanceada. Vamos para a letra B, ó, só para eu mostrar de novo para vocês. Então, perceba o seguinte, que aqui eu tenho 2 moléculas de HNO3. Então, olha só, posso escrever uma primeira molécula, HNO3, só que eu tenho mais uma molécula, então eu vou escrever HNO3 de novo. Ok? 2 moléculas. Aí eu vou reagir com cálcio OH2. Perceba o seguinte, que aqui eu tenho 2 OHs e 1 cálcio. Então, olha só como que eu vou escrever. 2 OHs, certo? Para 1 cálcio. Então, vou escrever dessa maneira aqui para facilitar. Certo? Vamos analisar o que eu tenho aqui? Olha. Tenho um hidrogênio, tenho um OH. Vou formar uma molécula de água. Tenho outro hidrogênio, tenho outro OH, que vai formar 2 moléculas de água. Então, no total, eu tenho o quê? 2H2O. E o que me sobrou agora? Vamos ver, ó. Tenho 2NO3 e 1K, né? E 1Ca. Desculpa. Então, olha só como que eu vou escrever. 1Ca, né? Que é o meu cátion sempre vem primeiro. E 2NH3, tá? Não esqueçam de colocar entre parênteses aqui, porque esse 2 indica que eu tenho 2 nitrogênios e aqui, no caso, 6 oxigênios, tá? Então, se a gente for ver, a minha equação, ela já sai balanceada dessa maneira. Alternativa C, vamos lá, ó. Ácido sulfúrico mais hidróxido de ferro 3. Perceba, pessoal, que aqui eu vou ter, ó, 2H2, certo? Então, olha só que eu vou escrever 2Hs para 1 SO4. Ok? E no hidróxido de ferro, ó, eu tenho 3 OHs. Então, é isso que eu vou escrever. 3 OHs para um ferro. Ok? Só que perceba o seguinte agora, pessoal, ó. Um hidrogênio vai sair com OH, vai formar uma água.
outro hidrogênio, vai sair com outro H e vai formar a minha segunda água. Só que perceba que ele fala que é uma neutralização total, tá? Então, por isso que eu vou precisar de mais um H para sair com esse outro H aqui, que eu vou formar no total 3 moléculas de água. Certo? Então, o que vai acontecer? Eu vou precisar, então, de 3 aqui. Vou precisar de mais um H. Então, o que vai me sobrar no final? Ferro 2 e SO4 3. Certo? Porque ele está falando de neutralização total. Pessoal, agora que eu vi que está faltando menos de 1 minuto, o Zoom vai encerrar a nossa reunião. Então, eu já vou encerrar aqui para vocês. 2 minutinhos a gente já volta, a gente já abre a próxima, ok?